Olá, sejam todos muito bem-vindos no Instagram, sejam todos muito bem-vindos no YouTube. Filhote, vamos juntar aqui para ficar perto uma câmera da outra? Aquele jeitinho. Calma, tem que fechar aqui. Eu tô calmo, tô nervoso não. Só tô enchendo a mão na frente da câmera. Agora eu preciso que... E como é que vai ficar virado para mim aí? Você tem que ver isso. Só para não ficar olhando muito para um lado e para o outro. Vamos começar a nossa live. Gente, 10h30 da noite. Um pouquinho pra cá. E eu tô... Tá fazendo sombra no meu rosto. Tem como eu... Não. Puxa essa luz pra cá. 10h30 da noite. Eu tô aqui resolvendo o problema de luz. E se acendesse as dos lados? Me ajuda, vai. E tô lançando a minha live. Tá realmente muito corrida a minha vida. Mas graças a Deus por isso, né? Não poderia, terça-feira eu lancei o meu produto, eu fiz a live de lançamento, pode deixar tudo aceso. Fiz a minha live de lançamento na terça-feira, acabei não carregando o vídeo no YouTube e hoje eu não podia fechar o dia sem carregar. Então estou ao vivo aqui pelo YouTube ou pelo Instagram e no YouTube eu estou gravando, terminando a gravação eu já carrego. Se você me segue, amanhã tem material novo aí no meu canal. Nós estamos... E agora? Acho que é o 9, né? Acho que é emagrecimento 9. Quase certeza que é emagrecimento 9. A segunda série de 10 vídeos sobre emagrecimento. O material tá totalmente diferente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Só não gostei da sombra que fez na minha cara. E agora a minha ajudante foi Mimi. Está a mimir, a minha ajudante. Pronto. Eu pus a luz pra cá, mas não ajudou não. O mais estranho, enfim. Vambora, vamos seguir com a live. Boa noite, filhote. Vamos lá, pessoal, vamos seguir. Quando a qualidade não tá tão boa, me incomoda, mas vamos que vamos. Hoje vamos falar sobre a função do intestino, tá? Ou as funções do intestino. Por que eu falo isso? Porque não sei se vocês sabem, se você ainda não me acompanha, você não deve saber. Mas o nosso corpo e o nosso metabolismo ele é regido pela microbiota que está no nosso intestino. Tá? Microbiota são as bactérias boas. Vamos deixar bem claro uma coisa. Microbiota, antigamente chamado de flora intestinal, são as bactérias que tem no seu intestino. Quando você lembra de bactéria, você sempre associa com doença. Então tira essa associação da sua cabeça, tá? Existem bactérias maléficas, obviamente, existem bactérias boas. Então agora vamos excluir as bactérias que fazem mal, tipo salmonela, que faz a gente passar mal de verdade. Agora vamos falar só das boas bactérias e separar elas em dois grupos, tá? Entre as bactérias boas que não nos matam, nós temos eu separo em dois grupos, tá? Então vamos falar só das bactérias que estão no nosso intestino. Então existem as que aceleram o metabolismo e previnem doenças e as que inflamam o nosso corpo, deixam o nosso metabolismo lento, faz reserva de gordura e inflama o corpo. Eu falei inflama já, né? Ou seja, adoece a gente, tá? Então a gente vai colocar entre as bactérias ditas como boas, as do bem e as do mal, tá? Então, se eu falar bactéria do mal, você sabe que nós não estou falando daquela bactéria que mata a gente, tipo salmonela. Eu estou falando da bactéria boa que causa inflamação sistêmica no nosso corpo. Combinado? Tá. Mas quando você ouve falar de intestino, você tem uma ideia de, por exemplo, de limpeza? Não, a gente olha para o intestino, a gente lembra de fezes. Vamos falar a verdade, gente. Então, a gente só relaciona o intestino como sendo órgão de excreção. Lembrando que o intestino tem duas partes, né? O intestino delgado, que absorve o nutriente, e o intestino grosso, que faz aí, esse sim faz a parte de excreção, a parte final do intestino, que é o intestino grosso. O intestino delgado, como eu já falei em vários vídeos, ele tem de 7 a 9 metros.
E ele fica enroladinho aqui na nossa barriguinha. E aí você entende porque que a barriga está sempre crescendo, porque quando você enche 7 a 9 metros de comida, e eu falo encher, mas é jeito de falar, brincadeira, porque não tem como encher isso, né? Eu sei que tem muita gente com material fecal guardado aí no intestino delgado, e intestino delgado não serve para isso, vocês vão aprender mais sobre isso hoje. Mas tudo bem, faz parte do órgão, do sistema de excreção do corpo. Então, se você pensa nisso primeiro, então vamos colocar isso como primeiro lugar. Lembrando, gente, que tive ideias, tive essa ideia de trabalhar com esse tema há algum tempo, mas hoje eu assisti o vídeo do canal, do Instagram, da nutricionista Ana Duarte, tá? Nutricionista especialista em modulação intestinal, super recomendo, vou falar de novo, nutricionista Ana Duarte, e ela lança muitos temas interessantes. Então, os temas que eu estou lançando aqui, eu acho que foi hoje mesmo que ela colocou o vídeo, e se não foi hoje, foi ontem, porque eu assisti hoje. Então, tem aqui o conteúdo dela, vou dar aprofundamento em algumas coisas e vou colocar mais uma coisinha aqui que ela não tinha no conteúdo dela. Mas ela fala muita coisa legal como nutricionista, que ela fala de muita receita, composição do prato, a importância da bactéria, exatamente o que eu estou tratando aqui, só que eu trato mais no contexto do estilo de vida, falo de alimentação, mas falo de muitas outras coisas, enquanto ela fala ali em pequenas partezinhas. Eu faço a minha live aqui gigante, ela fala em pequenas partezinhas de forma bem mais digestiva para vocês. Nutricionista Ana Duarte, super recomendo, gente boníssima. Não é minha concorrente, tem para todo mundo, e a gente tenta agregar aí um na vida profissional, no ministério, na empreitada aí da vida do outro profissional. A gente tem que estar sempre compartilhando ao invés de ficar se atacando, se diminuindo e competindo, tá bom? Então, entra lá no canal que vocês vão gostar pra caramba. Tá certo. Então, a gente está falando aqui do primeira coisa que vem à cabeça. Intestino é excreção, intestino é cocô, intestino é coisa que não é legal, tá? E aí a gente precisa quebrar esse paradigma na nossa mente. É claro que não é, talvez não seja o órgão que lida com a parte mais bonita e interessante do corpo. Mas se você olhar toda a parte interna do corpo, de certa forma, eu sou apaixonado, eu não acho nada nojento. Mas você vê assim uma cirurgia, tem gente que não aguenta, acha terrível. Eu acho perfeito, a criação de Deus é maravilhosa, tá? Então tá bom. Primeira função, excreção, tá? Não estou falando como sendo na ordem do que mais ela faz. Estou falando de... Eu coloquei a excreção em primeiro como sendo a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas. Tá bom? A segunda função do intestino que eu quero numerar para vocês aqui é a digestão, que a gente acha que acontece no estômago. E tá errado. O estômago faz parte, sim, do sistema digestório, assim como a boca. Talvez um dos principais fases aí do sistema digestório deveria ser a mastigação, onde você vai destruir. Eu já falei no outro vídeo sobre linha de montagem, e aí você precisa desmontar o alimento. Então a primeira parte e a principal parte de desmontagem do alimento acontece na boca quando você mastiga. E aí a segunda parte acontece no estômago, quando ele pega o alimento desmontado, alimento desmontado mesmo, que você comeu um pão, você comeu um coco, você comeu uma maçã, ele não vai montadinho inteiro, né? E se descesse não ia sair. Então você desmontou esse alimento, mastigando, chega no estômago, ele encontra com ácido. E como eu já disse em outro vídeo também, o ácido vai separar esse alimento. Então é como se o sistema digestório tivesse duas linhas de desmontagem do alimento, tá? Sendo a primeira na boca, já se mistura ali com a amilase da saliva, já começa assim a digestão, vem pro estômago,
onde se mistura com ácido e também é uma fase importante da digestão. Mas, por exemplo, quando a gente pensa que digerir é absorver nutrientes, nada disso acontece. Muito pouco na boca. Não sei se no estômago eu posso dizer que acontece assim alguma coisa que seja satisfatório, mas é principalmente assim, quase totalmente acontece no intestino, tá? É o intestino que vai absorver os nutrientes. E é por isso que a digestão, a principal digestão, afinal, vamos lá. Para que a gente come? Para se nutrir. A gente come para encher a barriga e para saciar o sabor, né? Mas deveria ser, a nutrição deveria ser para absorver nutrientes. Deveria ser. Nem sempre é, eu admito. Mas deveria ser para absorver nutrientes. Então, se eu vou digerir e absorver o nutriente, onde isso acontece no intestino, então o principal órgão da digestão é o intestino. Ah, você está desqualificando o estômago. Não, gente, não estou desqualificando nada. Até porque o estômago sem a boca não vai funcionar. O intestino sem a boca e o estômago não vai funcionar. O intestino delgado sem o intestino grosso não vai funcionar. Até a faringe, que vai ligar aí a boca no estômago, sempre confundo a faringe com a laringe. Quase certeza que é a faringe, se não for a faringe é a laringe. Ela também é muito importante para a digestão. Então, gente, é tudo muito importante. O que eu quero dizer é que a absorção do alimento, que deveria ser o objetivo da nossa alimentação, do ato de comer, acontece no intestino. Então, vamos lá. Um órgão que é pejorativamente considerado apenas como órgão excretor, agora passa a ser o principal órgão de digestão, já que é lá que absorve o nutriente. Se você quer saber como é que isso acontece, assiste o vídeo. O vídeo linha de montagem e desmontagem é o 7 ou é o 8, ou o 7 e o 8. A gente está falando sobre isso, tá? É muito vídeo. Eu não vou. Minha enciclopédia aqui hoje, com a correria do trabalho, não está mais tão boa às 10h30 da noite. 10h50 da noite. Então, gente, então vamos lá. Excreção, tudo bem, tá certo. Mas não é só isso. Digestão, tá? E na digestão, eu já falei sobre outra coisa que ele faz. Porque se é no intestino que absorve os nutrientes, então ele tem função de absorção. Então a terceira função aí do seu intestino é a absorção de nutrientes. E essa parte, eu sempre falo muito dela. Sempre que vocês verem a célula do intestino, vocês vão lembrar da minha mão coladinha uma na outra aqui, né? Porque quando a gente pensa em absorção, a gente tem que entender que a parede do intestino ela tem que ser permeável da maneira certa. O que é permeável? Eu dou sempre o exemplo daquela terra seca que quando você joga água, ela absorve a água. Você joga água na terra e no cimento, qual que é mais permeável? A terra é muito mais permeável que o cimento. Por isso que as grandes cidades vivem tendo enchente aí. Você cobre toda a parte de terra com asfalto, a água cai com força e não tem para onde escoar aquilo ali. Enche bueiro, enche rio e daqui a pouco já está enchendo as ruas de novo. Eu cravei a unha aqui numa espinha que eu nem sabia que tinha e tá doendo pra caramba. Então, a parede do intestino ela também é permeável, mas ela é permeável no jeito certo. O que é permeável do jeito certo? Como eu falei, o estômago ele vai, através do ácido, liquefazer, vai tornar aquele bolo alimentar em partículas micro, para que quando chegar aqui no intestino, e agora considere os dedinhos aqui as vilosidades do intestino, né? Eu já mostrei também várias fotos da parede do intestino e é cheio das vilosidadezinhas. Então, quando chega alguma coisa, e aqui dentro dessas vilosidades, e toda a parede do intestino tem isso aqui, e à medida que isso aqui é maior, você está mais saudável, à medida que as velocidades são pequenininhas, você tá com o intestino mais machucado, o intestino mais doente. Vamos lembrar que eu estou falando aqui, ó, quando a velocidade está grande, tem uma casa de bactéria muito grande aqui para caber bastante bactéria. Se eu tô assim ou tô assim, não tem velocidade,
a bactéria bate aqui e vai embora pelas fezes. Estou falando da bactéria boa. Mesmo a bactéria que trava o seu metabolismo e a médio e longo prazo te deixa doente, ela é importante para o seu intestino funcionar bem. Ou para a sua vida. Não sei se vocês sabem disso, mas sem bactéria a gente morre. Tem muita gente morrendo por falta de bactéria. Tá? Então, vamos falar de absorção. Estou aprofundando aqui o tema de absorção. Então, as bactérias estão morando aqui nas vilosidades e quando o alimento passa por aqui, passou um alimento aqui. Aí a bactéria fala, não, esse não sou eu que como. Aí as vilosidades vão jogando para frente. E o alimento, aos pouquinhos, vai passando por toda a parede do intestino. Pelos 7 metros de intestino, o alimento vai passando por todo ele ali. As vilosidades vão jogando para frente. Quando chega na parte do intestino que vai absorver o nutriente, a bactéria que está aqui, ela vai pegar esse nutriente, ele vai comer esse nutriente, a bactéria vai se dividir em centenas de milhares e de bilhões e de trilhões. Para você, já falei sobre isso, tem mais bactéria do que célula no corpo, tá? É bactéria pra caramba. Se fosse pesar as suas bactérias, daria de meio quilo até 2 quilos do seu corpo só de bactéria. E nós estamos falando de um serzinho que é microscópico, que não dá nem para ver. É menor que uma poeira. Imagina você ter isso na quantidade de 1 quilo, de 1,5 kg, de 2 quilos. Se você for bem saudável, 2 quilos. Se você estiver doente, meio quilo. Então é muita bactéria e sem ela você morre. Então, quando chega ali o alimento naquelas bactérias, a bactéria vai comer, como eu falei, ela vai se dividir e isso de comer a bactéria comer o seu alimento, ela vai fazer digestão desse alimento e vai jogar para a célula aqui, o que a célula precisa absorver. Então, ela participa, o intestino vai fazer a absorção. Chegou aqui, é para absorver nessa parte, aí ele vai descer e cair na corrente sanguínea e vai embora para o corpo. Isso é o jeito saudável, o jeito natural do corpo absorver aí o que precisa. Aí eu já falei que o glúten, o álcool, o que tem gordura hidrogenada, tipo margarina, sorvete, Nutella, isso é gordura hidrogenada pura. Então, a célula que era para ser bem grudadinha aqui, ela inflama. E ela inflamada, ela separa aqui uma da outra. E isso é quando a parede do intestino está ferida. Tá? Isso machuca a parede do intestino. É por isso que é muito importante, pelo menos uma vez, o ideal é que 2 vezes por ano, você retire o glúten totalmente da sua alimentação por pelo menos 30 dias. Tá? Quem é meu paciente, quem acompanha os meus protocolos, sabem que é uma parte importantíssima do protocolo retirar o glúten. Por quê? Porque se você não tira o que está machucando o seu intestino por 1 mês, seu intestino vai se refazer, vai cicatrizar, vai melhorar. E o mais interessante, gente, seria que a gente não usasse glúten. Mas eu vou falar de mim também. A farinha de trigo é muito difícil tirar da nossa alimentação, porque está muito na nossa cultura. Muito, muito, muito enraizado em diversas formas, né? Mas quanto menos você comer, menos vai machucar o seu intestino. Eu tive uma paciente que queria perder peso. E aí ela tirou o glúten. Gente, não sei se foi 2, 3 semanas depois, ela chegou para mim falando que tinha perdido 5 centímetros de barriga. 5 centímetros de cintura. Fiz a bioimpedância com ela e ela não tinha perdido peso de gordura. Não tinha perdido peso nenhum. Mas como é que perde? Gente, 5 centímetros de cintura é o sonho de toda mulher perder. Como é que ela perdeu 5 centímetros de cintura sem perder peso? Quando ela tira o glúten, ela desinflama o intestino. A parede do intestino que estava inflamada, machucada, ela desinflama. E como ela estava inchada, sabe aquelas pessoas que mesmo saudáveis, tem a barriga assim protusa para frente, homem ou mulher tem muito disso, tá? Pode ser gordura visceral, principalmente nos homens acontece isso,
mas nas mulheres acontece muito, principalmente quem tem dificuldade em ir no banheiro. A gente acha, tá enfesado, tá com o intestino, a barriga toda um pouco, sim, mas principalmente inflamação intestinal, tá? E aí a absorção fica muito, a parede do intestino fica muito permeável. Tudo que bate ali desce, tudo não, né? Mas muita coisa do que bate na parede do intestino desce para a corrente sanguínea. E então desce muita sujeira, desce muita bactéria ruim. E aí a imunidade vai ficar uma bagunça no nosso corpo, porque está caindo na corrente sanguínea. Sujeira, tá? Aí fica o rim trabalhando com dificuldade, tentando excretar a sujeira que não devia ter no nosso corpo, tudo porque a gente quer comer glúten, quer comer um monte de porcaria que não precisa. Então vamos lá. Entenderam como a absorção correta no nosso intestino é importante? Então vamos lá. Número 1, excreção. Número 2, digestão. E aí número 3, absorção. E aí eu expliquei que a bactéria come e aí ela vai fazer alguma coisa. Então já entra aqui o próximo tema. O intestino é importante na confecção de hormônios. Ela faz hormônios. A parede intestinal faz hormônios? Não. A bactéria participa na produção hormonal. Então, e participa fortemente. Só para você ter uma ideia, a serotonina, que é extremamente importante para que você esteja estável, com a mente equilibrada, que você não tenha depressão, por exemplo. 90% da serotonina é feita no intestino, 10% é feito lá no cérebro. Então, 90% da sua chance de não ter depressão, prevenir, tratar e curar a depressão, pode e está no seu intestino. E é por isso que a gente precisa prestar muita atenção com essa parte. Então, como é que as bactérias fazem o hormônio? Exatamente desse jeito que eu falei. Dependendo da bactéria, do que ela come, da matéria-prima que tem no nosso intestino, ela junta, mistura e faz serotonina. A serotonina, vamos falar da serotonina, que é uma parte que, assim, que eu estudei muito. Ela faz muitos hormônios, mas vamos falar da serotonina. Então ela pega ali, tem que ter, tá? Os ingredientes que tem que ter no nosso intestino para se fazer a serotonina. Tem que ter magnésio, tem que ter triptofano. O que é triptofano? Triptofano tem um pouquinho no ovo, tem um pouquinho no arroz integral. Acho que não. Arroz integral é B3. Tem que ter B3, tem que ter B6. B6 tem mais quantidade no corpo, é B3 que é um pouco mais difícil. E aí o triptofano é a farinha de trigo desse bolo. O principal ingrediente do bolo Estou falando bolo para dar um exemplo de uma receita, tá? Vamos fazer um bolo. O principal ingrediente é a farinha de trigo. Então o principal ingrediente da serotonina é o triptofano. E que tem muitas coisas. Por exemplo, na banana. Na banana verde tem muito triptofano. No tofu tem muito triptofano. O ovo tem um pouco, a banana madura tem um pouco, a Ora Pronobis tem um pouco também. Então, quando você come essas coisas, ou seja, quando você dá ingrediente para as bactérias, ela faz serotonina. E se você tem serotonina, você tem ânimo, tem vigor, você percebe a sua vida com maior prazer, você não fica naquele desânimo, ó vida, ó azar, você tem tudo e está lá deprimido. Pode ser falta de química cerebral, porque você não está cuidando do seu intestino em relação à produção de hormônios, tá? Vamos lá? Excreção, digestão, absorção, produção de hormônio, tá? Beleza. Então, agora seguindo a produção de hormônio, vem a quinta função do intestino, que é a produção de neurotransmissores. O que é neurotransmissores? Não sei se eu já falei, acho que foi na outra série, que o neurônio, ele é uma célula parecida com a mão, assim, ó, uma mão com um braço. Então, quando você pega a sua mão, o corpo do neurônio é esse, tem o núcleo aqui, as mitocôndrias e tal, e aí tem os dendritos. E aqui, aí tem o corpo do neurônio e tem mais dendritos aqui, não tem outro corpo. O corpo da célula é só aqui, só que tem uns fiozinhos aqui, uns dendritos. Então, os dendritos desse neurônio se ligam com esse, tá?
Tá difícil fazer aqui. Não se liga assim não, mas se liga de um para o outro, tá? E assim gera um impulso elétrico. O que é impulso elétrico? Se eu pegar uma coisa quente, eu tiro a mão na hora, para não queimar. Só que para eu tirar a mão nessa velocidade tão rápida, a informação foi da ponta do dedo para o cérebro, falando, gente, isso aqui está quente, se ele não tirar a mão agora, vai formar uma bolha, vai queimar. Volta para cá, contrai o músculo e você tira, até reflexivamente. Você não tem que pensar, será que eu vou tirar a mão? Ah, melhor tirar, né? Não, você encostou, tá te fazendo mal, você tira a mão na hora. Por quê? Porque é um impulso elétrico muito forte, muito rápido e muito perfeito, tá? O que faz? Agora, por exemplo, agora vamos falar às vezes a gente fala de hormônios como sendo neurotransmissores. Coisas que dão prazer ou coisas que dão raiva e tristeza na nossa mente. O que faz um neurônio comunicar com outro aqui? É o suquinho que vem para cá e joga para o próximo neurônio aqui e por aí vai. Não sei se está dando para entender. Na próxima, quem sabe eu trago alguma imagem. O que faz um neurônio se comunicar com outro agora em relação a sentimentos? São neurotransmissores. Às vezes a gente chama de hormônio, mas na verdade são neurotransmissores, que eu chamo popularmente de suquinho. Suquinho da alegria, suquinho da tristeza, suquinho da ansiedade, suquinho da raiva, tá? Então, é como se eu falasse e eu solto o som e aí é recebido pelo ouvido de outra pessoa e aí acontece a comunicação. A comunicação entre os neurônios acontece através desse suquinho que a gente chama de neurotransmissores. Neurotransmissores, transmissão pelos neurônios. Então ela solta aqui o suquinho da alegria e o neurônio recebe, vai passando o suquinho da alegria no neurônio e o neurônio se sente feliz. Então então é isso que eu falo. Por que não faz sentido nenhum falar que a depressão e a ansiedade é frescura? Porque é química cerebral. A pessoa ela está tentando reagir, ela está tentando lutar contra a ideia que está deixando ela triste, mas ela não consegue. Ela quer levantar da cama, ela quer trabalhar, quer fazer um exercício físico, mas ela não consegue. E eu falo isso com propriedade, nunca fui depressivo, nunca tive depressão, mas descobri esse ano que eu tenho TDAH. Ai, que beleza, não pus no silencioso, será que ainda dá tempo? E o que acontece é que quando, em relação ao TDAH, eu tô com a baixa de... Ai, como é que chama o hormônio, neurotransmissor? Eu tô com a baixa de um neurotransmissor do TDAH, eu fico meio bloqueado. Eu tenho um monte de coisa para fazer, é só sentar e fazer. Mas a gente não faz. E aí passa como preguiçoso, e é claro que a gente tem que lutar contra isso, tem que tratar, tem que melhorar. Mas a gente vê o mundo de uma forma diferente por causa disso. Os neurotransmissores, gente, eles são potentíssimos. A própria serotonina, que eu te falei agora aqui, como sendo um hormônio, ela precisa estar no equilíbrio tão perfeito no seu corpo, ou seja, o intestino não pode produzir serotonina demais, porque serotonina demais dá esquizofrenia. Se você tem um monte de serotonina correndo aí, uma alegria, um prazer, um êxtase muito grande, só que vai te atacar, você vai ver gnomo, você vai ver bichinho. E aí eu não estou falando que as drogas dão serotonina, tá? Só estou dizendo que a serotonina demais ouve voz e vê coisa. Serotonina de menos, depressão, tristeza e não saber lidar com a frustração, tá? Então, neurotransmissores, além de hormônios, também é da produção do intestino. Vamos contar quantos a gente já teve aqui? Excreção, digestão, absorção, hormônio, neurotransmissor. Tá bom? Isso. Agora, vamos falar de desintoxicação. A desintoxicação também acontece no intestino. O intestino, gente, a gente aí joga uma quantidade de lixo tão grande no nosso corpo e a gente joga tudo para o intestino ficar selecionando ou tentar absorver o máximo possível de nutriente de uma dieta pobre. Pensa num brasileiro que come pão com manteiga, café com leite de manhã. No almoço ele come arroz, feijão e
carne, e no jantar ele come arroz, feijão e carne. O que ele comeu o dia inteiro? Carboidrato, gordura, açúcar e sal. Açúcar e carboidrato é a mesma coisa. Então é carboidrato, gordura, sal. Carboidrato, gordura, sal. Carboidrato, gordura, sal. E por que a gente come isso o tempo todo? O carboidrato a gente faz energia, a gordura a gente não engorda por causa da gordura, do carboidrato. Vocês precisam estudar mais sobre isso, tá? E o sal, ele vai subir a pressão, aí a gordura vai dar doença do coração, e o carboidrato vai dar o diabetes e o sobrepeso. O sobrepeso é por causa do carboidrato. E aí você vê por que a população está com top 3 doenças aí. Diabetes, hipertensão, sobrepeso, obesidade. Porque a dieta, gordura, açúcar, sal. Então, quando nós comemos frutas, legumes e verduras, castanhas, oleaginosas, leguminosas, salada crua, por aí vai, nós recebemos um aporte maior de nutriente. E aí o corpo consegue se detoxificar. O que é detoxificar? Quando a gente vai comendo muita coisa industrializada e o fígado vai ficando cheio de toxina e a gente para fazer uma dieta consciente, inteligente, por exemplo, eu vou fazer um dia de jejum, ou um dia inteiro comendo cru, ou 2 dias, ou 3 dias, ou uma semana comendo cru. Tem gente, cada pessoa faz de um jeito. É o intestino que promove a desintoxicação do nosso corpo, tá? A responsabilidade do intestino. E eu já ligo com a próxima habilidade do intestino, que é e aí é onde eu trabalho no emagrecimento com vocês, que é estabelecer e promover o metabolismo saudável, tá? A gente achava que o metabolismo dependia de um monte de coisa, de alimentação, tá? Tudo bem, um pouco. Mas não é. É a bactéria, a qualidade da bactéria que tem no seu intestino que vai decidir se o seu metabolismo vai ser acelerado ou vai ficar mais lento. Essa descoberta é tão fantástica que agora o gordinho, ele pode e ele consegue emagrecer mesmo sem parar de comer. Porque se ele come à vontade o que alimentam as bactérias que aceleram o metabolismo, mesmo que ele coma uma quantidade grande de caloria, ele vai ter um metabolismo rápido e não vai engordar. Pois é. Mas aí é comida de verdade, não é comida processada. Tem que sair desse ciclo de gordura, açúcar, sal, tá? Para poder ter um metabolismo rápido por causa das nossas bactérias. Aí é daquela bactéria que eu falei, a bactéria ruim e a bactéria boa, que acelera o metabolismo, tá? Então, comendo a mesma quantidade, talvez não a qualidade mas a mesma quantidade em caloria que você come hoje engorda, você pode comer e emagrecer. Não sabe como faz isso? Acompanha a gente aqui no canal, fala com a gente que a gente está sempre lançando aí, ensinando vocês a fazerem isso, tá? Não estou pregando aqui que você vai emagrecer comendo igual um javali raivoso, como alguém falou lá no meu canal uma vez. Vai emagrecer comendo igual um javali raivoso. Não é disso que eu estou falando. É comer bem, a ponto de não ficar sofrendo por com fome. E eu sou contra passar fome para emagrecer. Sou totalmente contra, quem me acompanha sabe disso. Agora eu preciso saber quanto tempo eu já estou falando, já deve ter passado de meia hora. Vou pôr a mão na câmera aqui, só um minuto. 33 minutos. Vamos chegando ao fim. Sobrou só mais uma. Espero que eu esteja aparecendo aqui para vocês, porque a câmera está de costas, eu só estou vendo a câmera do celular, não estou vendo a tela, tá? Porque é a câmera de melhor qualidade, pessoal do Instagram. E se você entrou no Instagram, deu um oizinho, fez alguma pergunta, eu não vou conseguir ver, desculpa, tá? Ok, então vamos lá. Excreção, digestão, absorção, hormônios, neurotransmissores, metabolismo, desintoxicação. Agora vamos para o último. Para o último dessa noite, que é a imunidade, tá? A imunidade é toda, não vou falar toda, mas quase toda ela feita no seu intestino. É exatamente, lembra que eu falei?
As célulazinhas, elas precisam, se a parede do intestino está íntegra, não desce, não tem absorção de porcaria para a corrente sanguínea, e isso já adianta muito a absorção, adianta muito a imunidade do seu corpo. Mas não é só isso não. Essas células ruins que travam o seu metabolismo, elas vão adoecendo você a médio e longo prazo. Enquanto que as células boas, que aceleram o seu metabolismo, elas também fazem imunidade. Elas produzem a energia de melhor qualidade para que você tenha mais disposição. E tudo isso é proteção para o seu corpo. Tá? Se você não tem isso no seu corpo de maneira adequada, você está desprotegido. E imunidade, gente, não é para coronavírus só. Imunidade previne de gripe a câncer. Tá? Todas as doenças do estilo de vida são prevenidas, tratadas e curadas com a sua imunidade. É dever, se você não quiser viver pouco, manter a sua imunidade alta. E aí, gente, você começou essa live achando que o seu intestino tinha só uma função: jogar comida fora como se fosse cocô. E agora descobriu que ela tem 8 funções essenciais, primordiais para a manutenção da vida. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Se gostou, compartilha. Se você está no Instagram, vai no canal do YouTube, onde tem ali uma qualidade diferente de vídeos, porque às vezes eu coloco apresentação. Hoje eu não pus apresentação, foi só no Gogó. E aí na terça-feira que vem eu finalizo aí o episódio 10 dessa série, para na quinta-feira a gente começar série nova, que eu não vou dar spoiler, mas tem muita coisa boa sendo preparada para vocês. Gente, eu vou nessa, já são 11h13 da noite, vou carregar no meu canal do YouTube aqui esse vídeo ainda hoje, e amanhã você já vai poder assistir, tá bom? Vejo vocês na próxima live na terça-feira. Tchau, tchau, um grande abraço. Se você tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários do YouTube, e se você me assistiu no Insta, pode mandar no direct que eu vou ter prazer de responder você, tá bom? Valeu!